Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o post que eu fiz, onde eu dizia, né, 5 dicas, 5 pontos para você fazer um planejamento melhor, um planejamento mais real, mais possível. E aí eu botei lá no Instagram e agora eu vim aqui comentar melhor cada um desses pontos, como eu havia prometido, tá certo? Então vamos lá, desses 5 pontos, o primeiro fala sobre os norteadores, né? Você pode usar a Base Nacional Curricular Comum, né, a BNCC. Você pode usar a priorização curricular, que foi o que o município do Rio fez durante a pandemia, por exemplo. Você pode usar a diretriz que a sua escola, seja ela uma escola particular, tem lá uma diretriz que rege, né, essa prática. Você pode usar o que você quiser. Voltei. Bom, você pode usar o que você quiser, mas use, tenha um norteador, tenha um documento que rege aquilo que você vai planejar. Na priorização curricular, que está sendo utilizada no município aqui do Rio, por exemplo, a gente tem lá o que tem que ser dado em cada bimestre, quais são os temas, quais são as habilidades, tudo bonitinho, separadinho. E isso ajuda muito na hora do nosso planejamento, porque a gente sabe o que precisa ser trabalhado com as crianças, beleza? O segundo ponto falava sobre o conhecer o seu público, né? Conhecer a criança, para quem você está dando essa aula. Quando você sentar para planejar, pensa bem qual é a realidade daquela criança, o que ela já sabe sobre aquele tema. Porque assim, gente, não adianta você falar de tofu para quem nunca comeu tofu, né, manas? Eu nunca comi tofu, eu acho. Mas enfim, tenha noção de levar em consideração o contexto no qual essa criança está inserida. Quer ver uma coisa que a gente fala sempre sobre isso? As crianças aqui do Sudeste, né, Rio de Janeiro, São Paulo, dificilmente elas vão saber o que é, por exemplo, uma palafita. Você sabe o que é palafita? Eu também não sabia. Palafitas são casas construídas em cima da água. Mas aí você vai lá pro norte, lá pra cima do país, do Brasil, todas as crianças vão saber o que é uma palafita. Entenderam a diferença? Então, assim, fale com seu público, com as suas crianças, uma linguagem que eles vão entender, tá bom? Senão não vai ter sentido, não vai ser significativo aquele aprendizado para eles, ok? O terceiro ponto é sobre a flexibilização, tá? O que é a flexibilização? Gente, já quantas vezes, quem é professor há mais tempo aqui sabe do que eu tô falando, quantas vezes acontece de você planejar uma aula linda, redondinha, maravilhosa e simplesmente não vai? Não tá funcionando, as crianças não estão num dia bom, a professora de educação física faltou, eles ficaram frustrados, ou então foram fazer educação física e voltaram muito agitados. Isso acontece, a gente sabe o que acontece. Alguma coisa não encaixou e não foi legal para eles, não tá sendo legal. Flexibiliza esse teu planejamento. Tenha um plano B, um plano C, um plano D, porque aí se algo ali não fluir, deixa para outro dia. Entenda esses momentos. Perceba como é que tá, mais uma vez, conheça o seu público. Perceba como é que a sua turma tá. Não adianta você querer ensinar algo muito contextualizado, muito teórico, quando as crianças estão super agitadas e não vão prestar atenção em você, beleza? Então tenha esse tato também. O quarto ponto era sobre a bola de cristal. Cadê a sua bola de cristal? Você já encomendou a sua? Tem que ter. O professor tem que ter bola de cristal. Ai, você não sabia não? Mas tem que. A gente precisa antecipar as possíveis coisas que podem vir a acontecer. A gente tem que antecipar uma pergunta embaraçosa que talvez surja daquele assunto. E aí, o que você vai falar? Né? Já precisa antecipar as dúvidas que seus alunos vão ter. Precisa antecipar sugestões que eles podem dar. Antecipe questões que podem acontecer. Você precisa antecipar. Se, por exemplo, você planejou um jogo e tem alguém que é mais competitivo e pode se frustrar por estar perdendo, você precisa antecipar essas ações, pelo menos tentar antecipar. Porque quando você faz isso, lá na hora da prática, do vamos ver mesmo, porque o planejamento é o quê? Você faz ali tudo por escrito bonitinho, mas você coloca em prática na sala de aula. Então, quando você antecipa essas questões lá na hora do planejamento, lá na hora da prática mesmo, fica muito mais fluido, fica muito mais fácil que você consiga intervir da forma que precisa ser, da forma que aquela situação precisa ter intervenção, beleza? E o quinto e último ponto falava sobre intencionalidade, pessoal. Intencionalidade, acho que é a palavra-chave para mudar completamente a sua prática. Veja bem,
Por muitos anos eu planejava pensando o seguinte: eu tenho que dar essa matéria aqui, então eu vou apresentar dessa forma, eu vou usar esses exercícios de fixação, eu vou usar essa dinâmica aqui para ficar mais divertido, enfim. E eu não pensava na intencionalidade. E às vezes eu me frustrava, eu ficava, caramba, como assim? Fulaninho não conseguiu pegar, ciclaninha não gostou, não fluiu, não foi, enfim. Ficava frustrada. Por quê? Porque eu não tinha intencionalidade. E intencionalidade é muito simples. Quando você sentar para planejar, que você fizer o seu planejamento direitinho, você vai chegar e vai perguntar, tá, o que a minha criança vai poder aprender depois dessa aula? O que a minha criança deve ter aprendido depois dessa semana aqui de conteúdo? O que a minha criança vai absorver? O que ela vai aprender no final desse mês? O que ela deve aprender no final desse mês? Isso é a intencionalidade. É fazer o seu planejamento com a intenção de que a sua criança adquira alguma coisa para a vida dela. Seja um conhecimento, seja uma habilidade, enfim. Quando você passa a fazer isso, muda o seu olhar, sabe? Às vezes, sei lá, você preparou uma atividade de Páscoa muito bacana, fez tudo lá bonitinho, e o que a criança precisava aprender era o que é o coelhinho da Páscoa. Aí a criança se empolgou com os ovinhos, a caça aos ovos foi incrível, e fez isso, fez aquilo, nananã. Gente, exemplo, né? Obviamente. Mas ela não conseguiu aprender o que era o coelhinho da Páscoa e era exatamente o objetivo da sua aula. Você vai se frustrar, né? Então, é exatamente isso. Quando você tem um objetivo, quando você traça a sua intencionalidade com aquela aula, você não vai esquecer de falar o que é o coelhinho da Páscoa. Não vai ter como ela sair dali sem saber o que é o coelhinho da Páscoa. Porque se essa é a sua intencionalidade, é onde você vai com certeza focar o seu planejamento. Certo? Então, quando você planeja com intencionalidade, você foca o seu planejamento nessa intencionalidade, o que você quer que a criança apreenda, o que você quer que ela absorva, que ela adquira, vai ser muito mais fácil dela adquirir. Tá certo? Pessoal, foram esses os 5 pontos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram e compartilha esse vídeo com todo mundo, tá bom? Beijo, obrigada e até a próxima.